Olá, crianças! Na aula de História nós vamos falar sobre o nosso calendário e como nós fazemos a passagem de tempo nele. Então vamos lá! O nosso calendário foi criado há mais de 2000 anos atrás. Primeiro, Júlio César criou o calendário juliano, que serve como base do nosso calendário que utilizamos hoje. O calendário que nós usamos hoje é o calendário gregoriano. Nós conversamos em sala sobre ele e nós vimos que ele foi adaptado porque eles viram que o ano tinha 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 16 segundos. Para ajustar essa diferença que tinha esses minutos e essas horas que sobravam, eles criaram mais um dia no mês de fevereiro. Por isso que às vezes fevereiro tem 28 e às vezes tem 29 dias. E no ano que tem 29 dias, nós chamamos de ano bissexto. Depois de falar do nosso calendário e todas as suas características que nós já vimos, que ele conta o tempo em dias, meses e anos, nós vamos mostrar como nós fazemos a contagem dos anos agora. A contagem do ano é feita em décadas, séculos e milênio. Então, em 10 anos, nós contamos uma década. Em 100 anos, nós contamos um século. E em 1000 anos, nós contamos um milênio. Ah, professora, mas como eu vou saber o que é uma década? Mas como que eu sei quando entra uma década, quando sai uma década? Então, vou mostrar para vocês lá no livro de vocês, tem uma historinha que ilustra bem como é feita essa contagem de tempo. Então, o menininho fala lá para a professora. Professora, por que o ano de 1950 não pertence à década de 50? Porque terminando em 50, logo se imaginaria que seria a década de 50. Ótima pergunta, Kleber. Para entender mais fácil, vamos voltar à primeira década. Veja só. Se formos analisar, não existiu um ano zero. Observem lá na linha do tempo que a professora criou. Eles começaram a contar do ano 1 ao 10, sendo essa a primeira década. Logo então, a segunda década é composta pelo intervalo entre os anos 11 e 20, e assim por diante. Entendi! Por isso a década de 1950 tem início no ano de 1951 e vai até 1960. Então, a década que nós estamos começou no ano de 2011 e vai terminar no ano em que nós estamos, o ano de 2020. Então, agora vamos falar sobre o século. Como funciona a contagem do século? Observem lá no livro de vocês, na página 134, está escrito lá que se o ano termina em 00, separamos os dois algarismos da esquerda e eles representam o século. Observe os exemplos. Então, aí no teu livro você tem um exemplo do ano 1900. Ele riscou o 00 e sobrou o 19. Logo, está no século 19. Ou, em algarismos romanos, é representado por x e x. Agora, o ano 2000, olhem lá. Riscando os dois zeros, vai ficar 20. Então, é o século 20. Ou, em algarismos romanos, XX. Ah, e se o ano terminar entre o 1 e o 99? Nós fazemos a mesma coisa. Separamos lá, risca os números da esquerda e somamos o 1 a eles. Então, lá no ano de 1995, tira o 95, soma o 19 mais 1, que vai dar 20. Então, estamos no século 20 ou XX em algarismos romanos. E a mesma regrinha para o século 21, né? No ano de 2001, século 21. Agora que você já conhece as regrinhas, você vai fazer a atividade proposta lá no seu livro. Então, seguindo a regrinha que você aprendeu, nós vamos fazer a atividade da página 134. Então, observem lá.
O ano de 1500 é o primeiro exemplo. Então, você vai riscar o 00, vai sobrar o número 15. Então, é o século 15. Agora, o outro ano, você vai riscar o 97. Vai sobrar o 19, que você vai somar com o 1 e vai dar 20. Então, pode fazer os outros dois exemplos lá. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre os números romanos. Então, observem bem a explicação para vocês entenderem certinho como nós utilizamos os números romanos. Veja, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, L representa 50, C representa 100, D representa 500, M representa 1000. Lembrando que a representação dos números romanos é sempre com letras maiúsculas. Note que nos números romanos não existe um número para representar o zero. Estes símbolos podem ser repetidos seguidamente até 3 vezes, para assim representar demais valores. Veja que o I representa o 1. 2 letras I juntas formam o número 2. 3 letras I juntas formam o 3. O X representa o 10. 2 letras X juntas formam o número 20, que seria o mesmo que 10 mais 10. Essa é a lógica desses números. 3 letras X formam o número 30. Quando colocamos uma letra à esquerda de outra de maior valor, estamos indicando que o valor da direita deve ser subtraído pelo valor da esquerda. Por exemplo, o I e o V. O I vale 1 e o V vale 5. Então, na prática, é a mesma coisa que subtrairmos 5 menos 1, que é 4. Ou seja, o IV é 4. O IX seria a mesma coisa que 10 menos 1, que é 9. Quando colocamos uma letra à direita de outra, estamos indicando que seus valores devem ser somados. V e I é o 5 e 2, certo? 5 mais 2 é 7. X, X, V e 3. 20, 5 e 3. Somando tudo dá 28. Agora que você já entendeu como nós utilizamos os números romanos, você vai fazer a atividade da página 139 e vai ir até a página 141 nas atividades que dizem respeito aos conteúdos que nós já estudamos no nosso livro durante o capítulo 2. Realize as atividades com bastante atenção. Se precisar, você pode voltar às páginas anteriores que a gente já estudou no livro para você ver o que a gente conversou sobre os assuntos que pedem nas atividades. E também em algumas delas você vai precisar consultar algumas pessoas da sua família, tá bom? Quando nós retornarmos, nós vamos fazer a correção em sala dessas atividades. Um beijinho, até a próxima aula.